Estamos de volta com todo o seu. Hoje nós vamos encerrar a série que trata dos pecados capitais e os males que causam à saúde. Nós iniciamos falando da luxúria, depois nós fomos para a inveja, depois falamos da gula, da preguiça, da avareza. Semana passada nós conversamos sobre a vaidade e hoje, para terminar, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a ira. Vamos ver? O intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio ou rancor recebe o nome de ira, um dos 7 pecados capitais. Esse sentimento deixa a pessoa furiosa e descontrolada, com intenso desejo de destruir aquilo que provocou seu lado obscuro. Dependendo da intensidade, a cólera faz com que a pessoa procure vingança, uma reação que pode muitas vezes gerar prejuízos irreparáveis. Em algumas ocasiões, o indivíduo pode chegar até a desejar a morte do outro. Mesmo que não chegue a esse extremo, uma pessoa irada torna-se impaciente, mal-humorada e se irrita por qualquer motivo. E dessa forma, sofre as consequências do seu rancor. Fica amargurada e muitas vezes solitária, já que as amizades começam a se afastar. Que medo! E para falar sobre a ira e a agressividade, eu convidei a nossa parceirinha, minha querida amiga, psicóloga Viviane Mazzola. Como vai, meu amor? Não vai se levantar, fique aí. Imagina. Tudo bom, querida? Tudo bom. Você viu que coisa? Os caras, garotinho, todo mundo, Puxando bebê. o cabelo. Nossa! A ira é considerada, na verdade, viu, um pecado capital. No entanto, nós acreditamos que essa coisa seja involuntária. Sim. Você é profissional dessa história, você estuda a cabeça das pessoas. Quando é que uma pessoa entra, de fato, num estado de ira? Olha, Rony, a ira é uma raiva muito grande, né? É quando ultrapassa a raiva, que leva a sentimento de vingança, de cólera, como foi passado. Quer dizer, leva a uma agressividade violenta. A ponto da pessoa desejar a morte? Sim. Que eu vi a Lu É uma falando aí. fúria, né? Um ataque de raiva muito grande. Isso é incontrolável? Sim, né? A gente controla a raiva, né? A raiva é controlável. Agora, a fúria, ela chega numa proporção, a raiva de intensidade, que a pessoa chega a ter ataques, assim, de fúria mesmo, Então, né? Desejando até um mal para outra pessoa. Então, não há como controlar a ira. A gente tenta controlar quando está no nível da raiva, Tá. né? Depois disso, do outro estágio, acabou. Aí Muito bem. teria que ser a medicação, né? Meditação? Medicação. Medicação, tá. Tem que ser, tá. Tratamento psiquiátrico para segurar, né? E a agressividade, o que é isso? Olha, a raiva, ela é um sentimento, né? E a agressividade é um comportamento emocional, tá? Então, a agressividade, ela é uma consequência, uma manifestação da raiva, tá? Agora, vale a pena falar, Rony, o seguinte, que a agressividade tem um conceito de agressividade. É um comportamento emocional que faz parte da natureza humana, tá? Só que no latim, a palavra agressividade significa movimento para frente. Então, não é negativo, tá? O que caracteriza a palavra é ação humana, é um movimento de ação. A agressividade, ela tem uma ação, né, que leva à construção de alguma coisa, ou destruição, tá? Então, assim, é ação humana. Agora, os seus propósitos, aí é a pessoa que vai escolher, se vai para o lado construtivo ou destrutivo. Por exemplo, a violência é uma patologia, né? Então está voltada ao polo destrutivo da agressividade. Enquanto, por exemplo, a superação de obstáculos, a coragem, a iniciativa, né? Iniciar algum projeto, está ligado ao polo construtivo da agressividade. Entendi. Tá? Agora, a agressividade é alguma coisa de personalidade já formada ou ela é adquirida por trauma, sei lá, ao longo do tempo? Sim. Ou a pessoa já nasce com isso? Então, como eu falei, a agressividade é um comportamento emocional, tá? Que faz parte
da natureza humana, vem dos instintos básicos. Isso é uma coisa. As fêmeas que defendem as suas crias, essas coisas. Isso. Agora, quando a gente fala em agressividade no sentido destrutivo, né, que são os comportamentos hostis, a violência, isso é adquirido durante a vida, né? Então, assim, existe a influência da família, da cultura, da sociedade, né? E a pessoa, entrando em contato com essas influências, com o seu meio, ela pode se tornar agressiva. Porque assim, eu acredito que o ser humano nasça, né, com a essência do amor. Né? Que é a base de tudo. Exatamente. Mas conforme essa pessoa, o meio que ela convive, os contatos que ela tem na família ou com as pessoas em volta, ela pode se tornar, sim, uma pessoa agressiva. Né? No seu consultório, você consegue detectar, quer dizer, existe um tipo de atitude comportamental, uma sintomatologia para você determinar que a pessoa é agressiva? Sim. Existem sinais, né? Primeiro, assim, o agredido procura muito a terapia, né? A pessoa que sofre as consequências de uma agressão, né? Por exemplo, no meio familiar, né? Então, assim, hoje é lamentável, mas o índice de agressões físicas e psicológicas no ambiente familiar está muito exacerbado isso. Então, o que a gente observa, assim, a falta de respeito, falta de amor, falta de sentimentos e de valores humanos, né? Então, isso acaba causando traumas para o agredido e ele vai para o consultório procurar ajuda, né? Porque eu acho assim, Rony, a pior agressão não é aquela que você sai de casa e é assaltado, mas é aquela que parte de quem você ama. Entendi. Né? Porque são os maiores traumas, quer dizer, a família, ao invés de ser acolhedora, né, ela acaba desestruturando uma pessoa, né? Então, isso é uma coisa. Então, quando o paciente chega, né, o agredido, a gente logo vê, né? Quer dizer, baixa autoestima, trauma, sentimento de invalidação, muito medo. Agora, sim, o agressor, né? O agressor tem sinais. Por exemplo, eles têm muita dificuldade de controlar os seus impulsos, tá? Os seus impulsos agressivos. Então, são aquelas explosões de raiva, né? Grande dificuldade de lidar com a frustração. A pessoa agressiva tem muita dificuldade, né, de lidar com errei. Entendi. Né? Então, são pessoas também que têm dificuldade, Rony, em lidar com o espaço, com o limite. Então, são pessoas invasivas, são pessoas intolerantes, né, que não se importam muito com o sentimento do outro. E, diante de qualquer situação, eles reagem como se fosse uma prova e uma competição. Né? Então, assim, as situações ou se perde ou se ganha. Né? E quando se perde, eles ficam furiosos. Né? E uma coisa, assim, é fundamental. Toda pessoa agressiva, ela está desconectada com a sua essência, com a sua alma. Né? Ela tem valores distorcidos, né? Então faltam valores humanos de paz, de gratidão, de respeito, de não violência. Quer dizer, não há como você controlar também a agressividade? Sim. Há uma prevenção para isso? Sim, sim, porque a agressividade é o que eu falei, ela tem uma força propulsora para ação. Agora, o que eu faço isso depende, né, do meu movimento. Então, se eu estou conectado com valores humanos de paz, de gratidão, de respeito, de amor, de bondade, lógico que eu vou pegar essa energia e criar projetos, né, vou levar para o bem. Caso contrário, eu levo para a violência.